Existem lugares no planeta onde entrar pode ser a última decisão da sua vida, onde a beleza esconde uma face mortal e a natureza se revela em sua forma mais cruel e implacável. Prepare-se, pois hoje desvendaremos os 10 lugares mais perigosos da natureza. Uma jornada de tirar o fôlego, onde a sobrevivência é uma questão de sorte. E acredite, o último lugar é simplesmente inacreditável. Desafiando a própria lógica e a compreensão humana. Nossa jornada começa em um forno natural, o deserto de Danakil, localizado na Etiópia. Este é um dos lugares mais quentes e inóspitos da Terra, com paisagens que parecem ter sido arrancadas de outro planeta. As temperaturas ali chegam a escaldantes 50 graus Celsius, mas o calor é apenas o começo. Vulcões ativos borbulham sob a superfície, liberando gases tóxicos que tornam o ar irrespirável. Lagos de ácido fervente completam o cenário apocalíptico, transformando qualquer passo em falso em uma sentença de morte. A desidratação extrema é uma ameaça constante. Queimaduras graves são inevitáveis para os desavisados. E a asfixia pelos vapores sulfúricos paira como uma sombra, ceifando vidas que ousam desafiar este inferno terrestre. Deixando o calor infernal para trás, viajamos para o gélido e traiçoeiro Monte Washington, em New Hampshire, nos Estados Unidos. Embora sua altitude não seja das mais elevadas, este pico é famoso por registrar os ventos mais rápidos já documentados na superfície da Terra. Nevascas repentinas e temperaturas congelantes transformam a montanha em uma armadilha mortal. As condições climáticas podem mudar drasticamente em questão de minutos, transformando uma caminhada aparentemente inofensiva em uma luta desesperada pela vida. A hipotermia e o congelamento são os principais algozes aqui, ceifando aqueles que subestimam a fúria do vento e do gelo. Agora, prepare-se para um destino que faria até os mais corajosos hesitarem. A Ilha da Queimada Grande, popularmente conhecida como Ilha das Cobras, na costa de São Paulo, Brasil. Este pequeno pedaço de terra é o lar da maior concentração de serpentes venenosas do mundo, incluindo a jararaca ilhoa, uma das mais letais. Estima-se que haja uma cobra por metro quadrado em algumas áreas. Um pesadelo rastejante que torna o desembarque proibido para a maioria dos mortais. Uma picada aqui quase sempre significa uma morte rápida e dolorosa, com o veneno agindo velozmente no corpo da vítima. Nossa próxima parada nos leva às paisagens surreais do Lago Natron, na Tanzânia. Suas águas vermelhas e brilhantes escondem um perigo mortal para qualquer ser vivo que ouse tocá-las. Extremamente alcalino e quente, atingindo picos de 60 graus Celsius, este lago tem a terrível capacidade de calcificar e mumificar animais. As queimaduras químicas severas são instantâneas e a morte por calcificação é uma realidade macabra para aves e outros seres que caem em suas armadilhas. Finalmente, para encerrar esta primeira parte de nossa jornada, nos aventuramos no exuberante, mas traiçoeiro Parque Nacional Madidi, na Bolívia. Este paraíso verde esconde uma face sombria, sendo o lar de algumas das plantas e animais mais venenosos e agressivos do planeta. Além disso, parasitas mortais espreitam em cada canto, transformando uma beleza exuberante em uma armadilha de ameaças invisíveis. Envenenamento por plantas, infecções parasitárias e ataques de animais selvagens são perigos constantes para aqueles que se atrevem a explorar suas profundezas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Se você achou que a natureza já mostrou seu lado mais sombrio, prepare-se, pois a escalada do perigo está apenas começando. Deixamos para trás os perigos visíveis e invisíveis, os venenos da terra e da água, as intempéries extremas e a fúria rastejante. Agora, aprofundaremos ainda mais nos recantos mais hostis do nosso planeta, onde a própria geologia e a história conspiram para criar paisagens de tirar o fôlego e, ao mesmo tempo, ceifar vidas sem aviso. Nossa próxima parada nos leva ao coração vulcânico da Indonésia,
onde o vulcão Sinabung se ergue como um lembrete constante da força bruta da Terra. Este gigante adormecido, que despertou de um longo sono, é agora um vulcão ativo com erupções imprevisíveis, um capricho geológico que desafia qualquer tentativa de previsão. Ele cospe cinzas quentes, que cobrem vastas áreas, rochas incandescentes que chovem do céu e gases tóxicos que asfixiam a vida em seu entorno. Não é incomum que aldeias inteiras sejam soterradas e evacuadas múltiplas vezes, testemunhando a capacidade do Sinabung de destruir e remodelar a paisagem em questão de horas. A morte aqui pode vir por soterramento repentino, asfixia pelos gases venenosos ou queimaduras horríveis causadas pela lava e cinzas escaldantes. De um inferno de fogo e cinzas, passamos para um inferno de calor e secura. O Vale da Morte, na Califórnia, Estados Unidos. Este é um dos lugares mais quentes e secos do mundo. Um caldeirão natural, onde as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus Celsius e o ar parece sugar toda a umidade do corpo. A desidratação é uma ameaça real e iminente. Sem água, a morte pode ocorrer em poucas horas. O corpo humano, incapaz de resfriar-se eficientemente, entra em colapso rapidamente. Insolação, desidratação severa e a falência de múltiplos órgãos se tornam a trágica consequência para aqueles que subestimam a impiedosa intensidade do Vale da Morte. A paisagem, embora deslumbrante em sua vastidão, é um lembrete constante da fragilidade da vida diante de tais extremos. Agora mergulhamos nas profundezas abissais do Oceano Pacífico para o ponto mais misterioso e inóspito da Terra, a Fossa das Marianas. Este abismo colossal, o ponto mais profundo do nosso planeta, apresenta pressões esmagadoras que nenhum ser humano pode suportar sem tecnologia avançada e submersíveis especialmente construídos. É um mundo de escuridão perpétua e frio intenso, onde a pressão pode esmagar qualquer estrutura ou organismo em milissegundos. É um reino verdadeiramente alienígena, onde a vida assume formas bizarras e adaptadas para sobreviver à ausência de luz e à pressão descomunal. Para qualquer ser humano desprotegido, o resultado seria um esmagamento instantâneo, uma morte inimaginável nas profundezas. Voltando à superfície, mas não menos perigosa, encontramos a ilha de Gruinar, na Escócia. Esta não é uma ameaça natural no sentido geológico ou biológico, mas sim um legado sombrio da engenhosidade humana para a destruição. Durante a Segunda Guerra Mundial, esta ilha foi contaminada com esporos de antrás em experimentos biológicos, tornando-a letal por décadas. Por muitos anos, Gruinar foi uma ilha fantasma, um lugar onde o silêncio escondia um perigo invisível e mortal. Embora tenha passado por um processo de descontaminação intensivo, a memória do antraz ainda paira, e o risco de infecção, embora reduzido, não pode ser completamente descartado. A morte por antraz é uma realidade horrível, com a bactéria atacando os pulmões e outros órgãos. Se você está gostando dessa jornada pelos lugares mais perigosos do planeta, deixa o like no vídeo e comenta de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para nós. Continuaremos a nossa exploração nos lugares mais perigosos e inacreditáveis que a natureza pode oferecer. Chegamos ao limite. Prepare-se, pois o último lugar da nossa lista é tão inacreditável quanto mortal, desafiando a própria lógica da natureza, um enigma que persiste em desafiar a compreensão humana e as leis da física. Estamos falando do lendário Triângulo das Bermudas, uma vasta e misteriosa região no Oceano Atlântico, onde navios e aviões desaparecem sem deixar vestígios, alimentando lendas e teorias conspiratórias por séculos. Não é uma montanha, um deserto ou uma ilha infestada, mas uma área de mar aberto que se estende entre Bermudas, Porto Rico e Fort Lauderdale, na Flórida. A sua periculosidade reside na imprevisibilidade e na falta de explicações concretas para os inúmeros desaparecimentos que ali ocorreram. Desde o século XIX, relatos de embarcações e aeronaves que simplesmente sumiram do mapa, sem emitir sequer um pedido de socorro, transformaram o Triângulo das Bermudas em um cemitério para o inexplicável.
Pilotos experientes e capitães de navio com anos de navegação em seus currículos, de repente, se veem perdidos. Suas bússolas enlouquecem, seus rádios ficam mudos, e num piscar de olhos, eles e suas tripulações se dissolvem no ar ou nas profundezas oceânicas. Não há destroços, não há corpos, apenas o silêncio assustador do nada. As teorias sobre o que causa esses desaparecimentos são tão variadas quanto intrigantes. Alguns apontam para anomalias magnéticas que interferem nos equipamentos de navegação, desorientando completamente pilotos e marinheiros. Acredita-se que o Triângulo das Bermudas seja um dos poucos lugares na Terra onde o norte magnético e o norte geográfico se alinham, causando leituras de bússola errôneas e fatais. Outros sugerem a existência de correntes oceânicas imprevisíveis e tempestades súbitas e violentas, capazes de engolir navios inteiros em segundos sem deixar rastros. O clima na região é notoriamente volátil, com furacões e ciclones tropicais que surgem sem aviso, transformando um mar calmo em um inferno em questão de minutos. Uma das teorias mais aterrorizantes e cientificamente discutidas envolve a liberação de grandes volumes de metano do fundo do oceano. Enormes depósitos de hidratos de metano, congelados sob o leito marinho, poderiam ser liberados por abalos sísmicos ou mudanças de pressão. Quando o metano sobe à superfície, ele forma bolhas gigantes que podem reduzir drasticamente a densidade da água, fazendo com que navios percam a flutuabilidade e afundem instantaneamente. Da mesma forma, bolhas de metano na atmosfera poderiam desestabilizar aeronaves, causando falhas nos motores e quedas súbitas. A ideia de que o próprio oceano pode, de repente, se tornar uma armadilha mortal sem aviso prévio é arrepiante. Além das explicações científicas, o Triângulo das Bermudas é um terreno fértil para o misticismo e o sobrenatural. Lendas sobre portais dimensionais, abduções alienígenas, cidades submersas como Atlântida e até mesmo influências de cristais de energia perdidos são frequentemente citadas para explicar o inexplicável. A aura de mistério e terror que envolve o Triângulo das Bermudas é tão densa quanto as névoas que por vezes cobrem suas águas. A morte aqui não é apenas física, mas também uma morte para a lógica e a compreensão. Um desaparecimento que deixa para trás apenas perguntas e um vazio assustador. As consequências reais são o desaparecimento sem explicação, a perda total de contato e a morte de todos a bordo, sem que jamais se encontre qualquer vestígio. A natureza, em sua grandiosidade, nos lembra da nossa pequenez. Ela pode ser tão bela em suas paisagens deslumbrantes e ecossistemas complexos, quanto mortal em suas manifestações mais extremas e seus mistérios insondáveis. Cada um desses lugares que exploramos, do calor escaldante do deserto de Danakil, à pressão esmagadora da Fossa das Marianas, da fúria vulcânica do Sinabung ao enigma do Triângulo das Bermudas, serve como um poderoso lembrete da força indomável do nosso planeta. Você teria coragem de visitar algum desses lugares, de se aventurar em seus perigos em busca de emoção ou conhecimento? Ou prefere admirar a beleza selvagem e a grandiosidade da natureza de uma distância segura, respeitando seus limites e compreendendo que, em certos domínios, somos meros espectadores? Pense nisso. A aventura é tentadora, mas a sobrevivência é um privilégio que nem todos conseguem manter diante da fúria natural.